Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui continuar os nossos estudos da Palavra do Senhor, continuando no nosso estudo sobre dons espirituais. Então, lembrando, caso você tenha perdido alguma live, algum vídeo, então você pode entrar aí nessa plataforma do YouTube, aí no canal da igreja e ver os vídeos que você talvez tenha perdido para que você tenha uma sequência dentro dos nossos estudos. Então, nós já tivemos aí uma introdução neste assunto de dons espirituais, vimos a importância dos dons espirituais, quem concedeu os dons espirituais para a igreja, nós vimos que foi Deus trabalhando como trindade, concedendo os dons para a igreja. Vimos também que todos nós cristãos, nós temos um ou mais dons. Ninguém que é salvo pode dizer, eu não tenho nenhum dom dado por Deus. Você não pode ter esse complexo de inferioridade. Você tem que abraçar a realidade. Deus te deu um ou mais dons e você precisa descobrir quais são esses dons para que você possa usá-los e trabalhar na igreja. Lembrando também que o crente que não usa o seu dom está em falta com Deus, está em falta com a igreja, porque ele está deixando de cooperar para o crescimento da igreja. E vimos aí quais são os dons que a Bíblia nos revela, né? Então vimos ali tanto em Romanos, capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12 e Efésios, capítulo 4, 3 textos que nos falam sobre uma lista de dons. Então nós pegamos todos os dons ali, enxergamos um por um para ver o que é cada dom, qual o significado de cada dom, a pessoa que tem aquele dom, o que normalmente ela faz. Então nós já enxergamos tudo isso. Hoje o que nós estudaremos? Hoje eu quero trazer essa temática: cessacionismo ou continuismo. Você é um cessacionista ou você é um continuista? A sua igreja, a qual você pertence, ela abraça o continuismo ou ela abraça o cessacionismo? Talvez você esteja se perguntando, mas eu nunca nem ouvi falar dessas palavras, o que é isso? Então a gente vai aprender hoje, tendo essa introdução, já entrando no assunto polêmico. Se o correto, a Bíblia ensina sobre o cessacionismo ou sobre o continuismo. O que é cada uma dessas palavras? Olha só. O continuista, a pessoa que é continuista, a igreja que abraça a doutrina que é continuista, ela acredita que todos os dons eles permanecem até os dias de hoje. Por exemplo, aqueles dons polêmicos que nós vimos sobre falar em línguas, sobre interpretação de línguas, sobre milagres, dons de cura, dons de curar, dom do apóstolo, dom de profecia e revelação sobre o futuro. Será que esses dons continuam até o dia de hoje ou não? Será que eles continuam ou cessaram? Os continuistas, as igrejas que abraçam a ideia de continuista, elas acreditam que sim, esses dons continuam até o dia de hoje. E aí, por exemplo, nós temos as igrejas pentecostais, por exemplo, a Assembleia de Deus. Uma igreja que acredita, de linha pentecostal, acredita que os dons continuam até o dia de hoje. Não apenas os pentecostais, mas alguns reformados também são continuistas. Acredito que alguns dons continuam até o dia de hoje. Ou todos esses dons continuam até o dia de hoje. Tanto o dom de cura, de milagres, dons de falar em outras línguas. Então temos aí pentecostais, igrejas que são emergentes, muitas igrejas que surgiram agora, talvez denominadas neopentecostais, e alguns reformados também. Hoje em dia, quando a gente se fala de reformado, normalmente a gente já pensa numa linhagem calvinista, e evidentemente alguns calvinistas são também continuistas. Não todos, eu acredito que nem a maioria, mas muitos ali acreditam sim que alguns dons continuaram. Eu não estou falando mal desses grupos, dos pentecostais, dos reformados, mas estou demonstrando apenas que eles são continuistas. Alguns reformados, não fique pensando que sejam todos, mas os pentecostais sim. Os pentecostais eles são continuistas. Como estou dizendo, não estou falando mal, até porque conheço muitos pentecostais que a gente pode dizer que são até mais crentes do que eu. São fiéis a Jesus Cristo, amam também a Jesus Cristo. Então, é uma linha doutrinária o continuismo. E quem é os cessacionistas? Quem é esse grupo de pessoas que eles acreditam? Os cessacionistas, eles acreditam que alguns dons cessaram. Outros foram, talvez, ali um tanto limitados, mas eles têm essa visão que alguns dons, eles cessaram. E aí está, dentro desses dons, os dons de língua, dom de interpretação, de profecia, curas, milagres. Então, esses dons aí, eles acreditam que cessaram.
Nesse caso, eu me denomino cessacionista. A igreja a qual eu pertenço também tem uma visão cessacionista, ou seja, estes dons extraordinários, eles cessaram no começo da igreja. Eles foram necessários para aquele período, mas hoje em dia não são mais necessários. Hoje em dia eles cessaram, não fazem mais parte do domínio da igreja, de dons que Deus concedeu para a igreja, porque eles já cessaram. Então você precisa descobrir, você abraça o cessacionismo ou você abraça o continuismo. E aqui a gente vai estudar a palavra de Deus nesse quesito. Então, a visão que eu vou passar aqui para vocês nas próximas lives é sobre o cessacionismo, que estes dons cessaram. Porque muitos de nós, cristãos, às vezes você tem uma posição. Talvez você realmente defende a posição da igreja que você está frequentando. Se a sua igreja é continuista, você já abraça o continuismo porque é o ambiente que você está vivendo ali. Se a sua igreja é cessacionista, às vezes você já abraça o cessacionismo porque é o ambiente que a sua igreja vive ali. Mas talvez você tenha uma problemática. Você abraça o continuismo ou cessacionismo, mas você não sabe abrir a sua Bíblia e explicar por que você é cessacionista ou explicar por que você é continuista. Você é porque você recebeu isso como doutrina da sua igreja, só que você ainda não sabe pensar sobre isso, não sabe abrir a sua Bíblia e defender a sua posição. E é o que eu quero mostrar aqui, como que eu acredito que o continuismo ele está errado. E quem é cessacionista, ele está correto, e é o que eu quero aqui ter como proposta para você nestas lives. Então, hoje, apenas como uma introdução, vamos entender um pouco melhor essa questão do cessacionismo. Olha só, meus irmãos, quando uma criança ela vai aprender a andar de bicicleta, uma bicicletinha, então ela tem ali seus 2, 3, 4 anos de idade, então o papai, a mamãe vai lá dar uma bicicleta para ele. O que tem essa bicicleta? Normalmente ela tem aquelas rodinhas ali laterais, para que a criança não caia nem para um lado e nem para o outro. Então aquelas rodinhas que ficam na roda de trás, ela tem lá para manter o sustento, o apoio para que essa criança não venha a cair. Então, essas rodinhas, o que nós percebemos? São necessárias para que essa criança possa dar ali as suas primeiras pedaladas, até que ela comece a ganhar mais confiança na bicicleta, até que ela comece a ganhar ali uma certa confiança no seu equilíbrio. Então, aquelas rodinhas vão ajudar ela nisso, para que ela não venha a cair, não venha a se machucar. Então, são necessárias para o início do seu desenvolvimento na bicicleta. Só que quando essa criança cresce mais, acaba desenvolvendo mais habilidade em pedalar, o que acontece com essa bicicleta? Normalmente o pai chega lá e agora é hora de arrancar essas rodinhas. Essas rodinhas não são mais necessárias. Por quê? Você cresceu, meu filho, porque você desenvolveu. Você não pode viver mais com essas rodinhas sendo um grandão, um jovem grandão, andando de uma bicicleta que tem rodinhas ainda. Não, essas rodinhas foram necessárias no começo, mas agora não são necessárias porque você se desenvolveu, você cresceu, você arrumou uma habilidade de andar de bicicleta. Vamos arrancar essas rodinhas e agora você vai deslanchar sem essas rodinhas. Note que as rodinhas são necessárias enquanto ele era pequeno, mas depois que ele cresceu, não é mais necessária. É a mesma coisa com esses dons. Então, note bem, alguns dons foram dados para a igreja no começo que a igreja estava nascendo, no começo que a igreja estava crescendo. Ela ainda estava se desenvolvendo. Alguns dons eram necessários para ajudar a igreja a dar os seus primeiros passos. Só que depois que a igreja cresceu, que a igreja se desenvolveu, depois que a Bíblia foi completada, o Novo Testamento, e foi entregue para a igreja o cânon completo de Gênesis e Apocalipse, esses dons deixaram de ser necessários. São as rodinhas da bicicleta que precisavam agora sair de cena. Esses dons saíram de cena, o qual nós chamamos de dons extraordinários. Eles foram necessários para o início da igreja, mas depois que a igreja se desenvolveu, depois que os apóstolos escreveram todo o Novo Testamento e o Novo Testamento foi entregue à mão da igreja, agora esses dons eles não são mais necessários. E que dons são esses que não são mais necessários, que cessaram no início da igreja? Então lembra daquela tabela que nós já vimos em lives passadas? Aqui está uma tabela sobre os dons espirituais. E nessa tabela aí, alguns dons estão em vermelho.
Eu deixei em vermelho de propósito para mostrar que são esses dons que nós temos talvez uma certa discussão, uma certa polêmica. Então, os continuistas acreditam que esses dons que estão aí em letra vermelha, eles acreditam que esses dons continuam até o dia de hoje. Mas quem é cessacionista, que é o meu caso, o caso da igreja que eu estou participando, então quem é cessacionista acredita que esses dons que estão em vermelho, eles cessaram, não são mais uma evidência para os dias de hoje. Dentro desses dons, nós temos aí o dom de profecia, o dom de conhecimento, que são sinônimos, profecia e conhecimento seria o mesmo dom, o dom do apostolado, o dom de cura, dom de milagres, dom de línguas e interpretação. São os dons que nós chamamos de dons extraordinários. Então, quem é cessacionista acredita que esses dons cessaram. Perceba muito bem, eles tiveram muita utilidade para o início da igreja. Só que depois que a igreja se desenvolveu, depois que a Bíblia foi completada, então esses dons cessaram. Enquanto a Bíblia não foi completada, esses dons continuavam sendo mostrados na igreja. Então, dentro dos cultos ali, havia demonstrações e manifestações desses dons, né? Dom de profecia, de conhecimento, de curas, milagres, línguas, interpretação. Haviam os apóstolos. Só que depois que o Novo Testamento foi completo, estes dons cessaram, eles não são mais utilizados no dia de hoje. Tiveram sua necessidade no começo, mas agora não tem mais a sua necessidade. Então aí nós temos o dom de profecia e conhecimento. Enquanto a Bíblia não tinha sido completa, então os profetas eles agiam como professores e pregadores ali na igreja, transmitindo o conteúdo da palavra de Deus para eles, para aquela igreja que estava nascendo, porque eles ainda não tinham uma Bíblia escrita. O Novo Testamento, eles só possuíam o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento ainda não tinham em mãos. Como que essa necessidade era suprida? Através dos profetas, através de quem tinha esse dom de profecia e o dom de conhecimento. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo. Então, os apóstolos estavam ali lançando a base que é Jesus Cristo para que as igrejas se crescessem nessa base. Eles eram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles eram escolhidos a dedo por Jesus Cristo. Eles receberam todo o seu ensinamento diretamente de Jesus Cristo, não receberam de uma outra pessoa, mas foi direto de Jesus. Então, estes aí que foram testemunhas oculares a respeito de Jesus Cristo, eles lançaram os primeiros ensinamentos a respeito da morte de Jesus Cristo, ressurreição de Jesus Cristo. Lançaram a base. Então, ali, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento trabalhavam junto no ensino da palavra de Deus, na doutrinação da palavra de Deus, para que a igreja pudesse ter o norte correto. Naquela época também, enquanto a Bíblia não estava sendo escrita, havia os dons de curas e dons de milagre. Esses dons, eles eram como dons de sinais, uns dons que chamavam a atenção do povo. Por quê? Pessoas que faziam curas e milagres chamavam a atenção da comunidade onde eles estavam. E muitas pessoas incrédulas se aproximavam deles. Por quê? Opa, uma coisa miraculosa, diferente, extraordinária está acontecendo. E é neste momento onde eles tinham uma oportunidade também de evangelizar e falar da palavra de Deus para essas pessoas. E esses milagres que aconteciam ali autenticavam a palavra que eles estavam pregando. Então era como se fosse assim, eles anunciavam a palavra de Deus, um milagre acontecia como uma demonstração pública que Deus estava carimbando. Essa mensagem que ele está pregando é minha. Então, o milagre está acontecendo para evidenciar que este profeta, ou essa pessoa que está ali anunciando a palavra de Deus, ela está agindo sob o meu comando. Naquele período também havia o dom de língua e o dom de interpretação. Então, nós veremos que o dom de língua e o dom de interpretação, eles serviam como um sinal, principalmente evidenciando um sinal contra a nação de Israel, que tinha rejeitado a Jesus Cristo e agora era um sinal evidente para eles que Deus deixou eles de lado e estava trabalhando com outro povo. O que nós faremos nas próximas lives? Nós veremos aí, dom por dom, mostrando na Bíblia o porquê eles cessaram. Então, a partir das próximas lives, nós entraremos em assuntos que talvez são polêmicos, em assuntos onde tem divergência entre uma visão continuista e a visão cessacionista. E aqui eu estarei mostrando o porquê estes dons, então, eles cessaram. Talvez você abrace uma visão, mas talvez você não saiba abrir a sua Bíblia e mostrar por que o dom de língua cessou, por que o dom de língua então continua. Talvez você não saiba fazer isso, então nessas próximas lives nós aprenderemos isso. Então,
Fique com isso gravado na sua mente. Existem duas posições: continuista ou cessacionista. Você precisa se definir. Algumas igrejas, elas têm uma declaração de fé muito aberta. Infelizmente, muitas igrejas não sabem se tomar a uma posição. Parece que deixa aí. Se você quiser acreditar no continuismo, acredite. Se quiser ficar no cessacionismo, acredite. Então, não dá ali uma direção e um norte para os membros da igreja. Mas é necessário que você tenha uma posição, porque a Bíblia ela não tem duas interpretações. A Bíblia tem apenas uma interpretação. Ou uma está certa, ou a outra que está certa. Se uma está certa, a outra tem que estar errada. A Bíblia não dá duas visões, duas interpretações. Uma só é a interpretação da palavra de Deus. E você precisa saber, você vai abraçar o continuismo ou o cessacionismo. Então, nas próximas lives, veremos por que o dom de profecia ela cessou. Por que o dom de apostolado ele cessou? Por que o dom de curas e milagres, esses dons cessaram? Porque línguas e interpretação de línguas, eles cessaram. Então nós veremos isso. Lembrando, alguns dons foram necessários no começo da igreja, mas depois que a igreja se desenvolveu, cresceu e a Bíblia foi entregue para a igreja, alguns dons deixaram de ser necessários. Foram necessários servindo como uma rodinha, enquanto a igreja estava aprendendo a andar de bicicleta. Só que essas rodinhas tinham que ser tiradas quando a igreja se desenvolveu e cresceu. E aí ela começou a andar sem essas rodinhas. Então alguns dons eles cessaram. E é isso que nós veremos. Que Deus então esteja abençoando a sua vida. Nos acompanhe nas nossas próximas lives, porque iremos aqui ponto por ponto, cada live que será produzida agora será para ver. Por que o dom do apostolado cessou? Qual que é o argumento bíblico? Como eu posso abrir minha Bíblia e enxergar que não existe mais apóstolos nos dias de hoje? Porque muitas igrejas têm lá o líder com o título de o apóstolo. Será que realmente ele é um apóstolo ou não? Você precisa saber na palavra de Deus. Vamos ver lives, porque o dom de profecia e conhecimento cessou. Algumas pessoas se denominam hoje em dia como profetas, e muitas delas falam sobre eventos escatológicos que podem acontecer. Alguns até tentavam ali ver qual era a data da volta de Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja. Será que essas pessoas estão corretas? Será que existe ainda este dom de profecia? Ou será que ele cessou? Ou no mínimo, talvez ali a gente pode ter uma visão limitada deste dom. Será que uma parte dele cessou? Então, nós veremos isso também. Dom de línguas e interpretação de línguas, sabemos que muitas igrejas de linha pentecostal, evidentemente, principalmente, ali nos seus cultos, falam em línguas, e as línguas que eles falam não são idiomáticas, são palavras que são sem sentidos, né? Então são apenas sons que saem da boca, mas eles vão falar que é a língua dos anjos. Será que realmente eles estão certos, ou será realmente que eles estão errados? Curas e milagres, será que realmente Deus faz cura no dia de hoje, faz milagres? Deus deu o poder para alguém ter o dom de cura e milagre no dia de hoje? Sim ou não? Nós veremos essas questões nas próximas lives. Então, fique aí abraçando um pouco a sua curiosidade, mas não perca os nossos próximos estudos. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua casa.